E temos o livro. Qual livro? Olha aqui. Cisnes Selvagens, 3 Filhas da China. De Jung Chan. É o seguinte, esse livro não é um lançamento. Esse livro é um livro que foi lançado em 1991, não. Antes disso, eu me lembro de ouvir falar dele antes. Tradução do Marco Santa Rita. Não, é 1991. E eu, volta e meia, ouvia falar desse livro. Alguém fazia uma citação, alguém dizia alguma coisa, e eu sempre pensava, preciso ler. E ele ficou nessa pilha dos preciso ler, até agora. Aí alguém fez uma referência a esse livro, num dos podcasts que eu assisti, e falou mais uma vez. Eu digo, gente, não é possível, tem 20 anos que eu estou para ler esse livro, 40 anos que eu estou para ler esse livro, sei lá quanto tempo que eu preciso ler esse livro, e não leio. Então, 30, tá bom. Eu não sou boa de matemática. Mas, enfim, 100 anos para esse livro. E aí eu resolvi comprar. Ele ainda está em print, felizmente. A Companhia das Letras tem essa boa edição de bolso. E eu vou te dizer que o livro é sensacional. É mesmo? É. E eu fiquei até contente de não ter lido, porque eu pude ler um livro muito sensacional a essa altura do campeonato. E qual é a história? A história é a seguinte, são 3 mulheres chinesas. É uma daquelas histórias que conta a história do país através... Uma coisa meio saga. Das gerações. Só que é autobiográfico. Então, eu li vários relatos autobiográficos sobre a China. É um gênero muito comum. Pessoas que cresceram na China, acompanharam as mudanças do regime, escreverem sobre a sua experiência. Mas aqui a gente tem uma coisa muito curiosa. É que você tem uma família que sempre esteve, não exatamente no poder, mas às margens do poder. De funcionários públicos graduados. Uhum. Então, a avó dela, ainda antes do século XX, era uma daquelas moças, coitadas, que tiveram os pés amarrados. Uma daquelas coisas terríveis. E ela foi oferecida como concubina para um general. Quando ela era muito jovem. Teve a mãe dela. Aqui você tem toda essa parte da história da avó, de como era a relação entre os homens e as mulheres, de como era aquela China, a Manchúria, na verdade, que é a região de onde eles vêm, as dificuldades políticas, as intrigas, o papel de todo mundo nessa trama. Depois, a mãe dela... Que viveu sob a invasão japonesa. Odeiam, é claro, os japoneses. Foi assim, bárbaro na Manchúria. Exatamente. A mãe dela já é uma pessoa que estuda, se casa com um outro rapaz da universidade e os dois passam a ser membros do Partido Comunista. São funcionários graduados do Partido Comunista. Então você tem uma visão de dentro do partido, daquela fidelidade ao mal, de não questionar as decisões do partido, a grande fome, a revolução cultural, as barbaridades que aconteceram, as burrices, essa coisa da grande fome, aquela ideia do mal querer fazer não sei quantas safras num lugar que dava uma safra só, no fim todo mundo morreu de fome, enfim. A ideia do salto para frente também, de todo mundo derreter toda espécie de ferro para fazer alumínio, mas para quê? Aí você não tem mais árvore para nada, porque você queimou aquilo tudo para fazer aço. Enfim, é um descalabro, os erros sucessivos. Ao mesmo tempo, você tem uma visão sobre a união da China que o Mao permitiu.
porque isso não existia antes do Mao. A China era um continente que brigava continuamente entre si mesmo, com disputas locais, guerras constantes. E ela já pega o Deng. E ela já pega o Deng. E ela já é a filha de intelectuais, quando vem a Revolução Cultural. Ela está o quê? Na adolescência ou uma jovem adulta? Ela é uma estudante. E ela é despachada para o campo, porque ela é filha de intelectuais, então os camponeses têm que ensinar a ela. Mas ela não sabe o quê, e nem os camponeses. O pai dela é preso. A mãe é presa. É uma saga extraordinária, que a história da família deles se cruza com a história da China. A história da China se fez de famílias como essa também. É muito gozado você ver como é que o ser humano é um ser que acredita em categorias, né? Porque tem umas coisas curiosas que ela conta aqui. Aliás, tudo que ela conta é muito curioso. Mas eu achei muito interessante uma observação dela. Aquelas roupas do Mao que todo mundo... Quando nós éramos jovens, a gente pegou esse momento da China em que todo mundo usava a mesma roupa, lembra? É, a Revolução Cultural. Que era... Eu tenho chapéu. Então era aquela roupa azul, né? A calça azul. Tinha preto também, mas era tudo mesmo... Tudo igual. Você sabe que o azul dos filhos da elite era diferente do azul dos proletários. Sempre tem uma maneira de designar status. Né? Exatamente. Eles nunca usavam a blusa e a calça exatamente do mesmo azul. Os jovens tinham um hábito de usar não sei quantas blusas por baixo daquela jaqueta. É uma coisa que até é meio modinha aqui também, de repente você ter várias golas. Depois tinha os sapatos. Eu tive sapatos chineses, que era aquele sapatinho de pano com a sola de plástico, mas tinha um que tinha o plástico branco e um detalhe de plástico branco. Então, mesmo dentro dessa sociedade igualitária, que todo mundo usava inclusive o mesmo cabelo, porque você não podia deixar o cabelo comprido, era obrigatório cortar e tal, você tem as pessoas se distinguindo uma das outras. Interessante. Eu achei isso muito curioso, porque você não tira a natureza da pessoa. As pessoas serão assim. E há pessoas boas e há pessoas ruins. E é muito fácil despertar o lado ruim das pessoas ruins. Sabe que você me deu um insight agora que eu nunca me toquei, engraçado que eu me toquei agora, Cora. Eu estudei chinês brevemente durante 6 meses, na década de 90. E a minha professora era velhinha já. Ela tinha o corte de cabelo da Revolução Cultural. Pois é. Ela nunca se acostumou com aquele corte. Ela, morando no Brasil, no aterro do Flamengo, na Praia do Flamengo, ela usava aquele corte. Mas isso criou uma identidade visual da China, né? Que é aquele cortezinho assim, isso, né? Aqui abaixo da orelha um pouco. Mas muito, esse detalhe da roupa, isso é só uma das coisinhas, isso não é nenhum parágrafo, é um parágrafo, mas isso me marcou. Porque eu digo, olha, que coisa curiosa isso, porque são códigos, né? E havia muito roubo, muito assalto, que não é uma ideia que a gente faça da China. Olha, eu fui à China no fim dos anos 90, pela primeira vez. E aquela coisa que você podia deixar tua câmera na mesa, que ninguém pegava, todos... Isso era com os estrangeiros. Porque as pessoas eram assaltadas pelas coisas mais triviais.
bicicleta, uma fruta, qualquer coisa. Porque você tem gente que rouba. Claro. Né? É claro que eles começaram campanhas de castigo cada vez mais severo e punições extremadas e tal. Mas é curioso você ver como a China evoluiu. Não digo evoluir no sentido de evoluir clássico, mas de como as coisas aconteceram. E como evoluiu também. Uhum. Porque eu também te digo que eu mesma notei uma diferença enorme da China do fim dos anos 90, quando eu fui, que era um dos países mais sujos da face da Terra, para a China, sei lá, de 5 anos atrás, quando eu tive da última vez, que é um dos mais limpos. Isso é uma daquelas transformações que só ditaduras conseguem implementar. Claro. Na marra. Uhum. Porque a Índia era o segundo país mais sujo do mundo quando eu visitei pela primeira vez, e continua sendo. Uhum. Claro. Porque o Modi, quando assumiu, ele fez uma grande campanha, ele foi com vassoura para a rua. A Coreia do Sul era muito suja, foi a ditadura militar. As fotos da Coreia do Sul nos anos 70 são bem sujas. É. Muito favelizada, muito... Não, ela era, porque era um país paupérrimo. Isso. Era um país paupérrimo, ela era muito mais pobre do que a Coreia do Norte. Ela saiu da guerra completamente destruída, né? É. Mas hoje é um dos países mais limpos também. É. Você pode comer da calçada. Se você me servir alguma coisa na calçada, eu como, porque está limpíssimo. E na Índia, eles tentaram, porque a Índia tem o problema das castas ainda por cima. Claro. Que quem varre é uma casta muito inferior, quem limpa o esgoto é uma casta mais inferior ainda. Então, você pegar uma vassoura é indigno. Então, você tem todos esses problemas culturais. E a questão que não é uma ditadura. Você tenta convencer as pessoas, mas é difícil, né? Agora, é um livrão, sabe? Pô, mas que legal, muito interessante. É muito bom, muito interessante. Ela escreve muito bem. E ela fez pesquisas intensas para fazer o livro. Foram anos ouvindo pessoas e para contar a história da avó e da mãe. Para contar a história da avó, da mãe e dela. E dela mesma. Muito interessante. Cisnes Selvagens. Cisnes Selvagens, as 3 filhas da China, de Jung Shan. E ela era uma dessas pessoas que adorava o mal. Você vê, sensacional, né? Porque a gente não tem muito essa perspectiva, né? É. A gente não sabe como isso aconteceu. Aqui a gente sabe.